Olá, meus amigos. Eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa coisa absurda que houve aqui em João Pessoa, que foi um atropelamento seguido de morte, onde um rapaz, ele saindo de um restaurante aqui em João Pessoa, ele foi para cima de um agente do trânsito, que estava justamente trabalhando na fiscalização de motoristas embriagados. E ficou um caso muito conhecido até a nível de Brasil, porque o atropelador assassino é filho de uma figura muito poderosa aqui da Paraíba, dono de uma empresa de comunicação, afiliada da Rede Globo local. O rapaz que foi morto, um pai de família jovem, que realmente foi assassinado de maneira covarde e fria, porque as imagens não deixam dúvida de que o rapaz, ele realmente foi com o carro para cima do agente de trânsito, querendo realmente atropelar. Se tinha intenção de matar, não importa. O que importa é que ele saiu de restaurante embriagado, pegou o carro e de maneira proposital foi para cima do agente de trânsito, o matando de maneira tão bárbara e covarde. Veio toda aquela revolta que é comum, que é natural, revolta pelo crime, revolta pela forma como a mídia local aqui de João Pessoa se comportou, porque se tratando de uma coisa tão absurda que é um motorista embriagado pegar seu carro, assassinar um agente de trânsito, que se fossem pessoas comuns que tivessem feito isso, com certeza a mídia repetiria essa história incansavelmente, como estamos acostumados a ver em coisas semelhantes. Mas como se trata do filho do dono de uma rede de comunicação, não apenas a sua empresa praticamente se calou em relação a esse assunto, dando apenas algum tipo de informação rápida, comentários completamente longe do que eles realmente costumavam fazer quando o caso era com pessoas desconhecidas, mas também seus amigos de empresa de comunicação local. O silêncio foi algo assim covarde, foi algo assim estarrecedor, né? O crime tão absurdo, o silêncio de uma mídia tão covarde, e abriu um precedente histórico, porque eu tenho certeza que a partir de agora, nenhuma rede local aqui da Paraíba de comunicação, se houver um outro caso como esse, que eu espero que nunca mais aconteça, mas que infelizmente pelo nível de educação do nosso povo, pelo tipo de motoristas que estão por aí pelas ruas, infelizmente isso é algo que está fadado a acontecer novamente, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a única certeza que eu tenho em relação a essa história é que no futuro, quando acontecer alguma coisa de um motorista assassino atropelar uma pessoa embriagado, nenhuma rede de comunicação local aqui de João Pessoa vai ter mais moral para tocar nesse assunto de maneira como tocava antes. Porque aqui em João Pessoa houve um caso muito absurdo de uma promotora que ia com sua família para a missa logo cedo da manhã, um motorista embriagado, um assassino, acabou indo para cima do carro dela e ela morreu. E esse caso, infelizmente, é um dos raríssimos onde um motorista assassino criminoso é levado a julgamento, ele foi. Mas eu nunca vou me esquecer que a TV Cabo Branco, que é a empresa que o pai desse rapaz é o proprietário, ela foi uma das que mais dava abertura para que a família da promotora fosse até os estúdios, contar o que estava acontecendo, reclamar por pedido de justiça, falar a respeito do julgamento quando aconteceu. Então, assim, a própria TV Cabo Branco sempre pegou essa bandeira, se beber não dirija, nunca é um acidente, e quando acontece isso com o filho do dono da empresa, a situação foi completamente diferente. Chegaram a falar, sim, mas bem longe, quilômetros e quilômetros longe do que eles fariam se o assassino desse agente fiscal de trânsito fosse um cidadão comum. Então, é uma vergonha para o jornalismo, um jornalismo já tão misturado com safadeza, com interesses de políticas, e quando o interesse pessoal se prevalece, fica pior ainda. Admito que é uma saia justa para um jornalista comentar algo que o filho do dono da empresa está envolvido, mas também acredito que, acima de tudo, a fidelidade da notícia, o sagrado do jornalismo tem que ser mantido, doa quem doer. E nisso eles erraram feio, nisso eles pecaram, entre aspas, feio. E volto a repetir, eles nunca mais vão ter moral para abrir espaço na mídia local para reclamar de algum motorista assassino que pegue seu carro e cause a morte do inocente, como esse rapaz provocou. Porque eles não têm mais moral para reclamar de ninguém, porque eles praticamente se calaram, mudaram sua postura quando isso aconteceu com o filho do dono da empresa. Bem, tirando esse lado vergonhoso da mídia local aqui da Paraíba, de João Pessoa, vamos falar a respeito do próprio Rodolfo. Hoje mesmo eu peguei uma notícia aí de um ex-professor seu dizendo que não estranhava o fato de que ele tenha se envolvido num crime como esse, porque já era costume dele no tempo de escola ter uma atitude de um aluno rebelde, um aluno metido e que já ia para a escola, mesmo sendo de menor, dirigindo o carro do pai. Também não me causa surpresa nenhuma isso, né? Porque eu sei muito bem da irresponsabilidade dos pais quando eles pegam seus carros, dão para filhos de menor dirigir,
quando eles sabem que pela lei brasileira não se pode fazer isso só a partir dos 18 anos. Eu sou mãe e quando meu ex-marido começou a ensinar o meu filho com 15 anos a dirigir, eu parei na hora, eu proibi na hora, eu disse a ele que se ele continuasse eu iria denunciar ele. Como é que ele vai ensinar um filho meu a dirigir com 15 anos se a lei brasileira diz que só pode dirigir com 18? Eu, como mãe, impedi isso. Então, para mim, não é nenhuma surpresa que um pai que pega um filho com 15, 16 anos, 14, ensina ele a dirigir, se envolva em acidentes, porque o que ele já fez foi ilegal. Então, na cabeça do filho, o ilegal é legal, o ilegal é correto, o ilegal pode acontecer, ao ponto que chega no que chegou. Óbvio que o pai de Rodolfo e a mãe nunca imaginou que o filho poderia ser um assassino, porque pai e mãe nunca imaginam isso, infelizmente, mesmo quando eles tomam atitudes que podem ocasionar isso. Mas a realidade é essa. O Rodolfo agora é um assassino, é um criminoso, sociedade sedenta de justiça com razão. Mas eu vou contar algo para vocês que, além da vergonhosa mídia, o porquê que o Rodolfo está solto. Não adianta a gente ficar esbravejando contra o Rodolfo e contra a sua família, porque venhamos e convenhamos, se um filho nosso comete algum ato ilegal e legalmente há abertura para que possamos pagar um bom advogado dele ser solto, qualquer pai faria isso. Então o problema não é Rodolfo, o problema não é a família do Rodolfo que tem dinheiro, o problema são nossas leis. Se um desembargador foi acordado de madrugada para soltar o Rodolfo, aliás, para que ele nem sequer fosse preso, não é culpa só do desembargador, a culpa é de uma lei que permite isso, porque ninguém agiu ilegalmente. Por mais absurdo que se possa parecer, o ilegal, o criminoso foi esse assassinato. É um assassinato que está completamente acobertado, está completamente protegido, absurdamente, pela legalidade das nossas leis. Então é isso que temos que mudar, é isso que temos que lutar, é isso que eu já faço há quantos anos nas redes sociais pedindo a reforma no Código Penal brasileiro. Mas vamos pedir para quem? Para esse Congresso Nacional? É como pedir que as raposas tomem conta das galinhas, porque eles sabem muito bem que se uma reforma no Código Penal brasileiro for feita, o primeiro que são pegos é os filhos deles, são eles mesmos. É complicado isso. É complicado. Eu entendo todo o motivo de revolta das pessoas, que eu também estou, mas eu não vou perder meu tempo esbravejando contra a família do Rodolfo, não, contra o dinheiro do Rodolfo, não. Eu vou gastar o meu tempo, sim, esbravejando contra as nossas leis, contra o Código Penal brasileiro, onde as multas que se pagam por infração de trânsito parece que é mais importante do que vidas perdidas. Quando as infrações começaram a mudar, o valor da quantia para os motoristas pegos em crimes dirigindo, eu sempre falei isso. Só vai aumentar dinheiro em cofre público, mas quem tem dinheiro vai pagar e vai sair continuando dirigindo da mesma forma. Faz pouco tempo aí que o mecânico foi preso pela não sei quantas vezes, porque estava embriagado dirigindo, que a esposa dele foi na delegacia pegar ele, ela disse, essa é a quinta vez que eu pago uma fiança dele, e ele volta a dirigir embriagado. Agora a culpa é de quem? Da família do mecânico que tem dinheiro para pagar a fiança dele? É óbvio que não, a culpa são das leis. Então, crime maior não é aquele que sai matando no carro, não. Crime ainda maior é daqueles que têm a obrigação de ter uma lei que proteja o inocente que foi assassinado nas estradas e que não tem nesse país. Porque pegar um carro embriagado é crime, nunca será um acidente. A sociedade pede justiça não é apenas pelo caso do Rodolfo que matou uma pessoa, não. É por todos aqueles motoristas assassinos que pegam seus carros, saem atropelando, saem provocando perdas de vidas, saem provocando ferimentos graves, e a justiça nada faz no sentido de realmente proibir isso, de punir severamente isso. Então que mudemos nosso discurso, que mudemos a nossa tática de guerra contra essas impunidades, contra essa injustiça, clamando por uma reforma no Código Penal brasileiro, onde no futuro, tanto o Rodolfo que tem dinheiro, como o Zé Ninguém que não tem nenhum puto no bolso, seja preso se cometer qualquer crime. Porque a culpa, minha gente, não é de quem tem dinheiro ou de quem não tem, não. A culpa maior são das nossas leis, desse país com essas leis absurdas. Alguma dúvida disso?